iniciando o registro da colaboração de Jennifer Nayara e Ochabel Rufino da Silva, na presença da advogada Tatiana Medina, doutor Fernando Negreiros e do Procurador da República, doutor Alexandre Jabur, e dos delegados de Polícia Federal Alexandre Teixeira e Caio César. Jennifer, esclareça para mim a respeito da prestação de serviços pelo escritório de advocacia Cícero Cavalcante e Arantes Advogados, que constam aqui para as unidades administradas e geridas pelo INC. Certo, doutor. Referente ao prestação de serviço do Tolino Cícero, existe uma advogada chamada Ingrid. Essa advogada, ela prestava assessoria diretamente para o Rodrigo. Qualquer solicitação que era feita referente às unidades era passada para o Rodrigo e o Rodrigo direcionava para ela. Inclusive os contratos com os fornecedores, ela que viu todos os contratos, leu para fazer. Mas no escritório, mais ou menos uns 3 meses, no escritório do INC, a pedido da Priscila, inclusive, foi solicitado que fosse uma advogada para lá, para que deixasse a gente mais tranquilo para trabalhar, que foi a doutora Joyce. Só uns 3 meses tem isso. No CRDQ, sim, sempre teve, que é a doutora Gladys, mas no Campos Sales e Tabatinga nunca teve. Nunca teve um advogado presente lá. Sempre era passado as solicitações e do escritório... Eles trabalhavam quantas horas? 6 horas. 6 horas por dia. Tanto a doutora Joyce trabalhava 6 horas. Tinha dia que a doutora Joyce ficava 6 horas, tinha dia que ela ficava 4 horas. Dependendo do dia, ela ficava 6 ou 4. E a doutora Gladys ficava 6 horas no CRDQ. Das demais unidades, Campos Sales e Tabatinga, não tinham advogados constantes lá. Em relação aos serviços prestados, existia demanda judicial para os... Teve 2 demandas judiciais, que foi de funcionário jogar na justiça, que precisou da interferência do escritório do Dr. Lino. Fora isso, nenhum outro que eu tenha acompanhado. Certo. Eu não Além acompanhei disso, nenhum algum outro. serviço de assessoria, de consultoria? Assessorias que eles fizeram, doutor, um pouco antes aliás, depois da CGU passar, eles pediram para que a gente fizesse um levantamento. O Dr. Lino Cícero reuniu, inclusive, no escritório dele, depois na casa do Dr. Mohamed, e solicitou que se fizesse um levantamento de todos os serviços que o escritório dele podia ter feito. E aí, como nós não fizemos, a própria advogada dele, doutora Ingrid, com os demais advogados do escritório, fizeram um levantamento de e-mails que eram solicitados, o Rodrigo mandando e-mail para a doutora Ingrid, o Rodrigo mandando e-mail para a doutora Gladys, ou a diretora da unidade mandando e-mail para o Rodrigo e o Rodrigo copiando esse e-mail para o escritório, referente aos contratos. Eles fizeram um levantamento mais ou menos desse tamanho, que eu acredito que no dia da apreensão tenham levado, que estava até encadernado azul, com tudo do escritório do Dr. Lino. Tudo que teoricamente ele tenha feito de consultoria, mas que eles iam para dentro do escritório, eles não iam. Eram consultas simples, eram pareceres jurídicos? Pareceres jurídicos, ofícios que iam para a Suzan, se tivesse precisado de algum ofício. Se o ofício fosse uma coisa mais técnica, nós não pedíamos nem deles, nós pedíamos do Dr. Joseni. Entendeu? Também prestava assessoria que também jurídica. Prestava assessoria jurídica para o INC. O doutor Joseni vinha para cá, para Manaus, no início, vinha para cá antes da chegada do Euler. Até mais ou menos uns 4 meses que o Euler já estava aqui conosco, ele ficava 10 dias aqui. Recebia, parece que o valor de R$6.000 e... Mas voltando aqui, as consultorias lá, eram consultorias do dia a dia, as dúvidas do dia a dia, dúvidas contratuais, ou eram pareceres jurídicos, causas complexas, dúvidas complexas? Não. As pesquisas que eram feitas, as consultorias que eram feitas foram referentes aos contratos com os fornecedores, como esses contratos podiam ser feitos. Inclusive a doutora Ingrid fez alguns dos contratos para servir de modelo e assim poder seguir os outros fornecedores. E referente a ofícios, se precisasse oficializar a Suzan, se precisasse oficializar a CGU, a gente pediu o adiamento da entrega de alguma documentação, aí eles faziam isso. Mas isso lá do escritório deles, doutor. A doutora Ingrid ia esporadicamente lá para reunir com o Rodrigo. Entendi. Qual que era o valor mensal desse contrato? R$97.000, pelo que a Priscila me falou. O valor do contrato dele. Por isso que começou-se a questionar. A CGU questionou eles.
Certo. Havia algum outro tipo de pagamento para o escritório? Você Não. tem conhecimento? Não, que eu tenha conhecimento, não, senhor. Só mesmo desses serviços. O único pagamento que eu vi, que eu estava na casa do Dr. Mohamed, eu vi o Dr. Lino Xíxero saindo com uma sacola que tinha um pacote dentro característico de dinheiro. Que eu bati a foto e essa foto tem no meu celular. Mas... O celular que foi apreendido? O celular que foi apreendido, sim, senhor. Certo. O celular que foi apreendido. E o Dr. Mohamed falava muito no Dr. Lino, ele tinha muita confiança nele e dizia que qualquer assunto referente ao OS era para a gente comunicar ao Dr. Lino, que o Dr. Lino ia conseguir resolver o problema. Após a fiscalização da CGU, isso gerou alguma apreensão Sim. em você ou nos outros gestores do INC? Como é que foi? Em todos, doutor. É. Em todos. Gerou uma apreensão em todos nós, justamente porque a gente já estava desconfiando que havia irregularidades no serviço. E aí vocês tiveram alguma assessoria jurídica nesse sentido? A assessoria que nós tivemos algumas reuniões, eu só pude participar de 2 reuniões. As outras reuniões eu fui proibida de participar. Essas reuniões, 2 que eu participei aconteceram no escritório do Dr. Lino Xíxero, referente a isso, para que a gente pudesse saber o que estava acontecendo, porque a gente não tinha número de processo, a CGU solicitou a documentação. Em primeiro momento o escritório do Dr. Lino Xíxero falou que não era para a gente entregar nenhuma documentação, depois eles falaram que era para a gente entregar. Nós entregamos a documentação, que foi justamente no período que foi pedido para a CGU mais 10 dias, e a CGU não deu e entrou no escritório. Então a assessoria que ele deu para a gente foi: entreguem a documentação. E nas reuniões se tratava muito sobre os assuntos das empresas estarem prestando serviço dentro das unidades hospitalares serem focadas no Dr. Mohamed, porque os maiores valores que eram passados eram para as empresas do Dr. Mohamed. E o Dr. Lino já estava começando a tentar alertar, verificar uma forma, né? Ele passa essa orientação dizendo que precisa conversar com o Dr. Mohamed para que ele comece a tirar as empresas dele do serviço e coloque outras empresas para prestar esses serviços. Isso foi a orientação. E na segunda reunião, quando eu voltei, que marcaram uma reunião, essa reunião aconteceu e 3 dias depois nós tínhamos uma semana depois, uma quarta-feira a gente tinha uma outra reunião, nós fomos para essa reunião, e nessa reunião foi quando a doutora Júlia falou para a gente que estava reunido. Quem estava nessa reunião era eu, o Euler, a Priscila, o Dr. Mohamed, o Rodrigo e o Dr. Joseni Teixeira, que participou também da reunião. Aí participou a doutora Júlia, o Dr. Lino não participou da reunião porque tinha um outro compromisso, a doutora Ingrid, que participou também. E eu não me lembro se a doutora Carla estava. Todos eles são do escritório do Dr. Lino. E nós questionamos como que estava o processo. A doutora Júlia falou que o doutor Kennedy tinha saído para uma reunião, tinha retornado dessa reunião um dia antes. Kennedy foi seu advogado no dia que você foi? Acredito que seja o mesmo Kennedy, doutor, que veio para cá como sendo meu advogado. E que ele tinha ido para uma reunião na CGU, e nessa reunião ele tinha voltado com a informação que a Polícia Federal ia entrar para já entrar com busca e apreensão, para verificar o que a OS estava fazendo. Só que o que acontece? Foi depois da passagem da CGU, doutor, mais ou menos em junho, julho, por aí. Eu tenho também isso em gravação, doutor. E aí eu perguntei o que estaria, por que a gente estava, por que a Polícia Federal entraria. A Priscila até fala na hora que se isso estivesse acontecendo, o Mohamed já saberia, que ela não acreditava nisso, porque se tivesse acontecendo, o Mohamed já saberia, porque o Lino teria passado para ele. E a doutora Júlia afirmou que isso estava acontecendo. E nessa gravação até eu questiono: mas e vocês como advogados, como é que vai ficar nessa situação? Eu como presidente do Instituto Novos Caminhos, vocês estão decidindo como as coisas vão acontecer, eu vou ser presa e o que vai acontecer? Então a consultoria que eles faziam, as reuniões, eram mais para tratar das determinações que o Dr. Mohamed fazia, porque quando tinha reunião que o Dr. Mohamed participava, ele era o chefe da reunião. Ele só dizia como tinha que acontecer a situação. Assim como teve outra reunião também que eu participei, mas bem antes, doutor, da CGU passar, para falar sobre o contrato do Francisca Mendes. Como que ia acontecer esse contrato do Francisca Mendes com o Instituto Novos Caminhos. Se já tinha os valores, como é que isso ia acontecer. O doutor Pedro Elias até foi também para essa reunião no escritório do doutor Lino Xíxero.
junto com o Dr. Mohamed Mustafa, a Priscila e eu. Quando que foi essa reunião? Essa reunião foi em 2015, mas eu não sei de precisar o mês. Mas foi quando começou a situação para o projeto. O Dixon ainda era o gestor, ainda era o diretor do Instituto Novos Caminhos, o diretor-geral. Você citou uma ocasião aí na casa do Mohamed em que ele teria entregado dinheiro para o advogado. Nessa ocasião, o Dr. Mohamed pediu para mim ir na casa dele, para que o Dr. Lino Cícero pudesse me acalmar. Foi logo depois da passagem da CGU, porque eu estava realmente muito nervosa, porque eu já achava que a Polícia Federal podia entrar para verificar os erros que estavam acontecendo no Instituto. E quando eu cheguei na residência, ele já tinha reunido com a Priscila, com o Dr. Lino, todo mundo, já estavam bebendo. Foi na casa do Dr. Mohamed Mustafa, na casa dele mesmo. O Dr. Lino estava na casa dele, a Priscila estava lá e eu. Da equipe que trabalhava com ele, estávamos nós três, eu, ele, a Priscila e o Dr. Lino, nós quatro. E o doutor Lino trocou 2 palavras comigo, que foi dizer para mim não me preocupar, porque a doutora Júlia tinha falado uma bobagem, que isso não era verdade, que as coisas estavam caminhando e que provavelmente nem haveria processo. E eu, obviamente, não acreditei nisso, isso está numa das gravações que eu tenho também. E ele disse para mim que não ia acontecer nada, e estava bebendo com o Dr. Mohamed. Depois, quando ele saiu, depois de mais ou menos 1 hora, ele saiu com essa sacola. Quando eu cheguei, essa sacola já estava lá com ele. Certo. Né? Que era uma sacolinha, tipo uma sacolinha de perfume, se eu não me engano era de perfume, que tem um desenho, acho que de uma fruta assim no meio, e eu bati essa foto para caracterizar que tinha dinheiro mesmo. Entendi. Entendeu? Porque o Dr. Lino Cícero era o contato do Dr. Mohamed com as pessoas dos contratos. Sempre ele dizia, o Lino vai reunir e depois vai me passar o que está acontecendo. O Lino vai reunir e depois vai me passar o que está acontecendo. Como eu já precisei para o senhor, ele nunca me passou para quem que ele passava os montantes dos valores. Mas, pela situação em si, a gente acredita que seja pessoal do governo, né? Porque sempre ele falava, tu vai reunir com o meu primo, e quem era meu primo? O primo que ele chamava era o Omar, né, doutor? Ele chamava o Omar de primo, dizia que o Omar era primo dele, apesar de não ser. Né? O Joseni estava nessa reunião aí? Nessa reunião na casa dele, não. Ele estava na reunião no escritório do Dr. Lino Cícero, que foi quando o Dr. Joseni foi para lá, justamente para verificar como é que estava a situação da CGU. Se tinha alguém que tinha realmente poder de verificar como que isso estava acontecendo, porque não tinha número de processo e ninguém conseguia saber o que estava acontecendo. E o doutor Joseni foi para tentar identificar o que estava acontecendo, e o doutor Lino falou para ele que era para ficar tranquilo, que não ia acontecer nada, não. Essa reunião tá gravada, doutor, também. E essa situação de ter várias reuniões, várias coisas, existiram sim, várias reuniões do escritório do doutor Lino, mas não comigo. Existiam as reuniões com a Priscila. O Rodrigo Airoli foi várias vezes no escritório também do Dr. Lino Cícero para falar sobre os processos com a doutora Ingrid, mas eu não participava das reuniões. O Lino Cícero era advogado pessoal do Mohamed também? Também. Também foi, na verdade, o escritório dele, né, doutor? Era, porque na causa do filho dele, a doutora Carla e a doutora Júlia, que era do escritório do Dr. Lino. Certo. Que defenderam a causa. Ele mora lá no condomínio também? Mora no condomínio, no mesmo condomínio que o Dr. Mohamed Mustafa, no Efigênio Salles. Ele não morava lá, ele morava num condomínio mais para frente, e depois é que ele se mudou para lá. Depois que o Dr. Mohamed já estava morando lá, ele se mudou para lá, para o condomínio. Quando foi isso, sabe? 2015. Nessas reuniões aí que estava presente ou o Joseni ou o próprio Lino Mohamed, ele falava que pagava alguém, que tinha que pagar alguém. Sim, nas reuniões que o Dr. Joseni estava, na reunião que ele fez no Atlantic Tower, no dia que eu solicitei para que ele recebesse o Dr. Joseni Teixeira, porque o Dr. Joseni estava me alertando que a gente já ia fazer minha carta de renúncia, justamente por causa da situação. Eu pedi para o Dr. Joseni Teixeira descer, estava eu, o Dr. Joseni, o Dr. Adriano, o Dr. Mohamed, a Priscila participou também dessa reunião. Depois o Dr. Adriano saiu, ficou eu, Priscila e Dr. Mohamed.
na sala aí, o doutor Joseni, e ele falou para o doutor Joseni Teixeira que ele pagava propina, que ele só conseguia se manter no estado porque ele pagava propina. Se ele não pagasse propina, ele não tinha o que ele tinha no estado. E é 1 hora e pouco de gravação, doutor, ele falando sobre isso, falando que ele paga mesmo, que ele jamais vai deixar de pagar e que ele só vai se manter aqui se ele pagar. Se ele não pagar, tiram ele. Ele fala sobre isso. Nesse dia estava o Joseni, a senhora, e a Priscila. O doutor Adriano estava, mas saiu. Saiu o porque... Lino estava também? Não, senhor. Não estava. A única oportunidade que o doutor Joseni e o Lino tiveram reunião que eu participei foi quando nós fomos no escritório, depois da passagem da CGU, que estava o doutor Lino e o doutor Joseni. O doutor Lino falou para ele que estava tudo tranquilo. Mas nesse dia lá no escritório, o doutor Joseni Teixeira ia até pedir a saída dele do instituto, porque o doutor Mohamed falou vários absurdos para ele, inclusive vários absurdos que eu quero dizer, falou várias coisas para o doutor Mohamed, para o doutor Joseni, referente à forma que ele agia para que o instituto funcionasse. E o doutor, inclusive falou para o doutor Joseni, você também, você não tem, por que você está preocupado com isso? Você quer, não foi santo a palavra que ele usou, não sei, não lembro agora a palavra, mas tipo querendo caracterizar que o doutor Joseni estava querendo dar um de anjo, mas que ele também recebia por caixa 2, porque o dinheiro que a Salvari pagava para ele não pagava por depósito em conta, sempre era alguém que ia e entregava em espécie para ele o valor. Primeiro começou sendo no valor de 50 mil, depois no valor de 25 mil. A senhora sabe quem é que essa pessoa que entregava para o Joseni lá em São Paulo? Doutor, eu sei que o Dilson era que fazia todo essa movimentação junto com a Priscila, né? E geralmente o Adilson, que é um motorista do Dr. Mohamed, caía na conta dele, ele passava para o Dilson e o Dilson dava para o Dr. Mohamed, pro Dr. Joseni o valor. Geralmente era assim que era feito. Sempre foi feito. Qualquer valor que precisasse, não só para o doutor Joseni, qualquer valor que o doutor Mohamed precisasse lá em São Paulo, era colocado assim. Ligava-se para o Dilson, porque o Dilson era a pessoa de confiança do doutor Mohamed referente a valor lá em São Paulo, então ele ligava para o doutor Mohamed, o doutor Mohamed ligava, para o Dilson ou para a Priscila, e automaticamente o depósito era feito na conta que o Dilson deliberasse que fosse feito. Entendeu? Mas muitas vezes do Adilson foi feito. Inclusive para a reforma da casa, que ele comprou uma casa, de acordo com o que ele me falou. Não sei se essa casa está no nome dele, mas ele comprou uma casa no mesmo condomínio do Jorge Mateus, que o Marquinhos também da Audiomix ia comprar uma. Ele falou para mim que essa casa tinha custado 3,5 milhões. Essa de São Paulo. E o Adilson estava à frente para verificar reformas junto com a arquiteta, essas situações mais específicas assim. Foi alguma orientação, você lembra de alguma orientação, você recebeu alguma orientação do escritório do Lino Xíxaro, como agir depois da CGU ter passado lá no INC e constatado algumas irregularidades? Sim, eu recebi na reunião. Qual que era a orientação? Só na reunião, que era para que a gente separasse toda a documentação. A única que nós recebemos foi que nós separássemos todas as documentações que o doutor Lino, que o escritório dele pudesse ter prestado serviço, para juntar. Em relação às irregularidades do INC, vocês foram orientados? Sim, fomos orientados para que o Dr. Mohamed começasse a retirar as empresas dele do serviço. Entendi. Foi essa a única orientação que eles deram, doutor. Até porque, doutor, eu acredito que o Dr. Lino Xíxaro, ele não sabia de tantas irregularidades dentro do serviço. Porque o Dr. Mohamed, ele guardava muitas informações para ele. Entendeu? Então, assim, a orientação que ele passou foi que eu inclusive, foi que comecei a cutucar na reunião isso. Eu falei, a Salvari tá fazendo serviço, vai fazer serviço de CME agora em Tabatinga, Salvari faz medicação, Salvari faz material, Salvari faz assistência, Salvari agora está no sistema, quer dizer, não custa muito, a CIMEA presta serviço médico, entendeu? Qual é a parte que vocês não entenderam? Que todo mundo está conseguindo identificar que a Salvari, a Total, a CIMEA são as maiores prestadoras do Instituto. Aí foi quando ele falou, então a gente precisa falar com o Mohamed, que o Mohamed tem que parar de querer ganhar um pouco e passar para outros fornecedores. Só que esse passar para outros fornecedores, a Priscila começou com o Dr. Mohamed, foi entendido como, né? Vamos pegar 3 fornecedores que sejam parceiros, um joga o valor menor, esse vai ganhar e a gente está fazendo o processo correto. E o cara vai me passar o restante do dinheiro. No caso, passar para a Priscila o restante do dinheiro para passar para o Dr. Mohamed. A Priscila nunca negociou com o fornecedor. Ela só
fazia, o Dr. Mohamed que negociava com os fornecedores o contrato e depois passava para ela. O escritório do Lino recebia de outras empresas também? Não. Das outras empresas do INC? Não, senhor. O contrato era direto com o INC e o Lino. Que era feito pagamento diretamente do INC. Das outras empresas, Salvares, Cimeia, Total? Não, senhor, que eu desconheço. Não, Total é outro advogado. Certo. Doutor. Da Salvari recebia? Salvari também desconheço a informação se ele recebia. Até porque da Salvari também... Na Salvari é o mesmo advogado da Total. É o mesmo advogado. Alguém? Encerrar esse registro, então.